Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast. Você que achou que não teria mais Deepcast, desculpa, né? Mas você estava enganado. Estamos aqui, voltamos. Tivemos algumas dificuldades essas semanas que passaram, muita correria, muita coisa para ajustar e estamos voltando com tudo agora. Hoje, num formato 100% podcast, né? Porque eu tive um problema dos meus cabos de internet aqui, né? Meu cachorro comeu. Então, né? Eu tô sem internet e a gente tá tendo que fazer só por áudio pra eu conseguir gravar com o pessoal. Coisas da vida, né? Quem tem cachorro sabe que às vezes eles aprontam um pouquinho. E hoje, finalmente, a gente vai continuar o nosso podcast, nosso Deepcast de os desafios do jovem cristão. Hoje a gente vai entrar na segunda parte. No podcast anterior a gente falou um pouco sobre isso, falamos sobre a ansiedade, sobre a impaciência, sobre esses desafios que o mundo tem trazido para nós cristãos. E hoje, meu Deus, já bota o joelho no chão, já começa a orar, faz um clamor forte, porque hoje o negócio vai ser quente, muito quente. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento e sexualidade, como eu já tinha falado no final do Deepcast. E cara, pra vocês aí, hoje é dia de explodir cabeça, porque só pra deixar um pouquinho assim no ar o que a gente vai falar hoje, um temazinho assim, ó, rápido, assim, ó, só um tópicozinho nosso, ó. Existe idade pra namorar? E aí? Então, mais uma vez, já queria trazer aqui com vocês nossos companheiros, porque vocês também assistem, nos ouvem, de Deepcast, né? Se apresentem pra galera aí, hoje só áudio mesmo. Então a gente tá aqui com o Eric Monteiro, mais uma vez. Fala galera, estamos aí de novo. E, cara, vamos ver se esse podcast hoje aí dura menos de 5 horas. Mas brincadeira da parte, vamos que vai ser bom. Vai dar caldo, vamos pro parquinho, tirem as crianças. E com a gente também aqui, Thaís Negreiros. Fala galera, tudo bem? Vamos ver aí o que eu posso aprender. Tem muita coisa boa, então fiquem aí até o final e vamos que vamos. Então é isso, já que Eric já falou fogo no parquinho, tirem as crianças da sala, coloquem os adolescentes nela, porque criança não é pra ouvir isso mesmo não, mas entrou na adolescência, já achou que a voz engrossou ali, já os meninos já pode ouvir isso aqui já, porque adolescente precisa ouvir essas coisas também. A gente também que é jovem, porque a gente também é meio doido. Mas cara, então vamos começar, né? E aí, vamos começar a falar sobre relacionamento primeiro. Eu acho que antes de falar especificamente sobre namoro, acredito eu que existe uma coisa que a gente precisa falar que às vezes acontece antes do namoro, né? E eu não tô falando de orar pelo crush, não. Porque crente devia só orar antes. Mas existe uma coisinha ali que acontece antes do namoro que a gente acaba chamando sobre ficar, né? Sobre esse momento ali sem nenhum compromisso. E eu queria ouvir um pouquinho o que esses meus amigos têm a dizer sobre isso aí, né? O que vocês podem me falar sobre esse ponto? A gente começar bem já começar super tranquilo. Ficar. Só eu tava fazendo uma pesquisa breve aqui na internet sobre o significado da palavra ficar, né? E já se encontra no dicionário o uso dessa palavra ficar para esse relacionamento breve. E olha o que está dizendo no dicionário. E aí você cristão aí, coerente, você cristão leitor da palavra do Senhor, que segue esses mandamentos, ou pelo menos se dedica, né? E se inclina nesse propósito, vê se você concorda que isso é uma prática aceitável para nossos padrões. Atente-se ao significado. Ficar é manter relacionamento amoroso durante breve tempo, sem compromisso de estabilidade ou fidelidade. E aí? Eita! Pesado, hein? Essa da fidelidade eu admito pra vocês que eu não sabia. Ou fidelidade, né? Ele coloca com, acredito esse ou aqui, excluindo, mas você percebe essa questão, né, como a gente, de fato, a gente conhece essa prática, né? A gente não precisa explicar para ninguém o que é ficar. Mas o dicionário, né, no seu esforço, ele coloca, né? Tem um compromisso, né? Basicamente sem compromisso. E se você não tem compromisso com aquela pessoa, você não tem o porquê, né?
tanto manter uma fidelidade como também uma estabilidade. E aí, Thaís, o que você pensa disso aí, Thaís? Isso aí dá pra crente ficar? Cara, eu tô refletindo aí sobre o que você falou e pensando, né, que às vezes o problema do ficar, né, em seu máximo, ele vem da questão de você não querer nada com a pessoa. Né, você não querer compromisso com ela. E Paulo, né, ele em todos os textos Só pra todas as falar, cartas galera, dele, o que vocês mais vão ouvir nesse podcast hoje é Paulo diz. O que Paulo falou a respeito, o que Paulo disse, a tal Paulo coisa. falou. Você vai ouvir só Paulo hoje. Tio Paulo vai falar, vai cantar hoje de um jeito. Verdade. E, tipo, em Tessalonicenses, ele traz isso, né? Que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Então, assim, é complicado, né? Você diferenciar o que... Você tem que ter consciência do que você está fazendo, né? Como adolescente, como jovem. Porque, assim, se o intuito de você estar com alguém é não estar com ele para sempre, ou não... É porque para sempre é muito forte, né? Então, quando você começa a conhecer alguém, se você já começa a pensar assim, para sempre e tal, você pode até criar um bloqueio emocional. Mas, tipo assim, se você não tá com aquela pessoa e você quer crescer junto com ela, né, avançar e tal, sem intenção nenhuma, cara, você tá fazendo o que da sua vida, né? O que você tá construindo? A probabilidade de você se machucar, de você se magoar com a pessoa, de você se magoar, ter consequência, um bloqueio emocional para qualquer outro relacionamento, para uma pessoa que realmente vai te valorizar e tudo mais, é muito grande. Então, tudo que eu acho importante isso, tudo que a gente vai falar aqui, e tudo que a Bíblia traz, Deus ele fez tudo isso, né? Trouxe tudo isso para que a gente não sofresse graves consequências. A Bíblia ela traz como carinho, afeto, as leis e tudo mais, para que a gente não sofra, né? Para que a gente passe pela terra com o máximo de clareza possível, com menos dor, com menos choro. Então, assim, a gente obviamente vai ter escolhas, nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai conseguir dar o nosso melhor, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quem vai sofrer as consequências não vai ser Deus, né? Vai ser a gente, por esses atos. Será que ficar é uma boa escolha, né? Você tá com alguém só por prazer? Eu acho que a resposta já é óbvia aí. Pegando esse gancho aí, né, que Thaís deixou no final, de ficar só por prazer, a gente pensa, né, logo essa questão do difícil, né, que é para um cristão ficar e estabelecer essa prática. Por quê? O ficar, né, ele é um tipo de ação, um tipo de relacionamento que ele praticamente é somente egoísta. Por que eu tô falando isso? Ninguém fica com outra pessoa, tipo assim, por caridade, entendeu? Você não vai ficar com outra pessoa. Mas pode acontecer? Tá, pode. Mas eu tenho que interromper porque eu já vi uma situação dessa que a menina ficou com o menino por pena. Por pena mesmo, entendeu? Por pena, foi. Pô, foi por pena. Porque o nego tava enchendo o saco e ela foi lá por pena, que o menino também tava porreando o juízo. Ela foi lá pra se livrar logo e foi. Porque assim, é um tipo de prática que você sempre tá com o olho voltado para você. Até nesse mesmo caso que o Jean pegou. Já vou trazer esse caso agora para poder a gente avaliar ele melhor. Ou seja, a gente tem uma situação de uma menina e ela não queria, né, ficar com um determinado garoto. Mas existia uma pressão dos colegas em volta e tal, e do próprio garoto para que ela estabelecesse esse breve relacionamento.
Mas o que levou ela, de fato, a ficar com esse garoto? Ah, tipo, foi por pena? Sim, mas o que mais? Tipo, ela queria se aliviar daquela pressão. Então, assim, o ficar, ele nunca vai ser um tipo de relacionamento que é estabelecido visando essa questão do bem-estar do próximo e visando esse outro como o interesse dele sendo algo de fato relevante. Você vai ver sempre o interesse do indivíduo, né, que está assim, se dirigindo a essa prática como sendo o interesse mais relevante. E esse tipo de interesse egoísta, isso é algo que no relacionamento, né, que a gente tem como namorar, né, o namoro correto, e depois, consequentemente, a questão do casamento, você tem a questão do equilíbrio dos interesses. Você não namora uma pessoa, você não se casa com uma pessoa porque você está olhando só para o seu eu, mas é porque você está se abrindo um pouco mão do seu eu para poder receber o eu do próximo. E aí que vem Jesus até menciona, né, esse texto lá de Gênesis 2:24, que diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O relacionamento é a união, é um cedendo ao outro. Agora, quando você olha para o ficar, não é união, não é ceder, é apenas, como a Thaís colocou no final da fala dela, é apenas uma realização do seu prazer, uma busca do seu prazer, né? Aí você vê essa figura, né, do individual aí sendo elevada. E até como eu falei nesse caso aí dessas amizades do Jean aí, a garota, no caso, ela ficou por pena, mas não só por pena, mas ela queria também se livrar de uma pressão que ela estava sofrendo. Essa pressão já era tanta que ela preferiu, né, se submeter a esse relacionamento breve. Mas era algo que ela estava visando também, da mesma maneira, apenas o seu eu. Se ela não se sentisse incomodada com essa pressão, ela continuaria sustentando o posicionamento dela e falaria: não vou ficar com ele, ponto. E acabou. Eu acredito que essa parada do ficar geram duas questões. Você existe o suprir uma carência pessoal, né? Sim. Você vai sempre voltar para suas necessidades pessoais, sempre vai pensar em inflar teu ego. Sim. Porque muitas vezes o ficar é dado como um prêmio, tanto para os dois lados, né? Mais a parte dos meninos do que das meninas, mas é dado como um prêmio. Você fica falando: caramba, viu fulana, pô, fiquei com fulana, que não sei o que sei o que lá. E todo mundo fica: nossa, meu Deus, ficou com fulano, caramba, que não sei o que. Vira uma disputa. O ficar tem virado uma disputa de quem consegue estar naquele breve relacionamento com a melhor pessoa, vamos dizer assim. Então você gera uma coisa individualista, você gera uma carência, suprir uma carência emocional porque você está sozinho e por conta disso você acha que precisa ficar com alguém para se sentir satisfeito da sua carência. Mas esse não é o caminho, né? O ficar, ele sempre pode gerar até uma dependência emocional indesejada. Porque você fica com uma pessoa e acaba gerando um sentimento, e aí você pode ter suas emoções afetadas. Thaís falou sobre isso, né? Você tem suas emoções afetadas, você pode ter problemas com esse breve relacionamento e ter suas emoções destruídas, né? Ter problemas até por conta dessa pessoa que você fica, de ter problemas para relacionamentos futuros, por você ter gerado um sentimento sobre aquela pessoa e aquela pessoa não sentir nada por você, e isso gerar um trauma na sua vida que te bloqueia até próximos relacionamentos, até de pessoas que até de uma outra pessoa que teria um relacionamento saudável com você, independente se for menino ou menina, se for um relacionamento, se for um menino que ficou com a menina ou uma menina que ficou com o menino, isso pode acontecer para os dois lados, né? Então a gente tem essa questão emocional que pode trazer traumas para relacionamentos futuros e te impedir de ter o relacionamento com uma pessoa da forma correta, e você fica nessa pro resto da sua vida. Isso são complicações que geram dentro do nosso ambiente, que é preciso ser evitado, né? O ficar não é uma prática que deveria ser naturalizada, vamos dizer assim, dentro do meio cristão. Ela é uma prática que precisa ser impedida e ser parada.
acredito que a gente já está encerrando esse ponto aí, mas eu estava pesquisando aqui na internet aqui, botei assim, ficar e, sei lá, Bíblia, ver o que estava falando, né? E aí tem um site, Respostas Bíblicas, e a primeira frase que está aqui no site, e está grifada assim, está em negrito, está dizendo o seguinte: ficar é errado, porque é irresponsável. E Caramba! uma frasinha legal, né? Interessante para essa análise do ficar, essa prática mundana. Então vamos prosseguir. Já que a gente já falou do ficar, já falou de ficar beijando na boca indevidamente, vamos partir pro próximo tópico, namoro. E aí, cara, a gente tem que namorar? Não namora? É celibatário, não é celibatário? Como é que faz? Como é que a gente lida com isso tudo? Acredito que são coisas que a gente vai precisar pontuar, porque o namoro é uma coisa que foi estabelecida recentemente, né? De uns anos pra cá, você não tem relatos bíblicos sobre namoro, até porque na Bíblia a forma de casamento era diferente. Então a gente vai precisar até estabelecer algumas coisas que vêm sendo estabelecidas para um relacionamento, um namoro de fato cristão, né? Acredito que esse ponto a gente vai falar um pouco sobre isso, e já acho que, se meus colegas concordarem, a gente já pode emendar nos próximos 2 tópicos pra frente aí, junto desse. Já fala de namoro, a gente já pode falar sobre o tempo de namoro, idade pra namorar, e a gente já fala sobre todos eles dentro desse tópico de namorar ou não namorar. Sim. E vamos lá, namoro, né? Cara, é difícil até de começar, né? Mas assim, o que Jean já trouxe aí, né? Se a gente for procurar, né? Porque a gente tem a Bíblia, né, como a nossa fonte, né, de sabedoria, a fonte é a palavra de Deus. É ali que a gente vai conseguir caminhar. Só que tem coisas que a gente vai encontrar de forma muito clara na Bíblia. E tem coisas que a gente não vai encontrar de forma clara na Bíblia. E aí a gente vai ter que observar a essência, né, o ensinamento por trás do texto, né? E eu acredito que é nesse ponto que a gente tem que chegar em relação a namorar ou não namorar a princípio, né? E já colocando assim, né, o meu posicionamento, o meu ver, eu acredito que tudo que a gente faz, né, nós cristãos, tudo que a gente faz com decência, com responsabilidade, com temor a Deus, com amor ao próximo, eu acredito que não existe problema algum nesse tipo de prática. Então, se a gente estabelece um namoro com uma pessoa e a gente procura, sabe, respeitar essa pessoa, se a gente procura ser decente, se a gente procura ter respeito com essa pessoa, fidelidade, sabe? Coisas essenciais para esse tipo de relacionamento cristão, né? Se a gente consegue estabelecer esse tipo de relacionamento, eu não vejo problema nenhum no namorar. Talvez ele vá se agravar quando a gente já começa a alcançar um nível, né, desse namoro, talvez de intimidade até, que aí já comece a colocar em risco algumas desses requisitos, né, que eu coloquei. E aí eu acredito que já é um momento de você parar junto com o seu namorado ou namorada, de você orar junto com essa pessoa, de vocês conseguirem estabelecer algumas regras para o melhor convívio santo entre vocês. Então, namorar, eu concordo com o Eric, assim, tipo, a Bíblia, ao mesmo tempo, ela traz, né, lá em Gênesis, eu sei que isso pode ser interpretado de várias formas, mas ela traz que o homem, é bom que o homem não esteja só, né, e Paulo, ao mesmo tempo, fala que é melhor que sejamos como ele, né? Ele estava, né, solteiro, mas, porém, 1 Coríntios 7:9, se não vos é possível controlar-se, que se casem, né? Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. E a gente tem no nosso século, né, essa questão do namoro, como o Jean já trouxe, né, algo mais novo, assim,
que é o pré, né, casamento. Hoje a gente tem muitas questões, né, sobre o namoro, por que a gente não tem que namorar antes de casar, por que a gente não casa igual antigamente, conheci, casei, porque hoje a nossa cultura nos influenciou de outra forma, né? Hoje a gente tem a questão como a gente vai sair de casa, a gente não herda mais coisas da nossa família a ponto assim, toma, vou te dar um terreno e você vai cultivar com sua esposa. Não tem muito isso mais. Até porque a gente nem tem, né? As classes são tão difíceis. Falar pro meu pai pra ele me dar a minha casa, coitado. Ele tá pagando a dele ainda. Então, tudo se tornou mais difícil. Por isso que a gente tem o pré-casamento, né? O namoro. E eu acho assim, hoje, com a minha visão de 23 anos, uma pessoa mais madura, né, graças a Deus, mas não tanto ainda, olhando para quem era Thaís na adolescência, eu entendo o fato de não ser tão legal o adolescente pensar nisso, né? Eu sei que a gente tem toda a questão... ser adolescente é difícil, a gente tá começando a sentir as atrações, a gente quer estar com o outro, tudo é muito intenso, como a gente falou no último Deepcast. Só que assim, pensando racionalmente, o importante é você não pensar nisso. O melhor seria a gente não pensar nisso na adolescência. Por quê? Porque na adolescência a gente não tem muito filtro do que a gente vai ser, como é que a gente vai conquistar, como é que a gente vai avançar. Eu morei em República durante 4 anos. Cara, conta de luz, aluguel, internet, gás, telefone, tudo isso é muito caro. E era caro dividindo para 4 pessoas. Imagina uma pessoa só pagando. Então, tipo assim, você tem que estar muito consciente de que, cara, se você eu encontrei a pessoa certa, eu não tô nem na questão mais do ficar, mas eu tenho, 15 anos, 16 anos. Eu já tenho uma certa mínima maturidade ali, né? Não é mais uma criancinha. Cara, mas reflita sobre isso, sabe? Porque a consequência do namoro é a intimidade, né? São essas questões maiores e a tendência é a gente acabar se afastando de Deus por conta disso, porque a gente não vai estar 100%, né, firme, né, com Deus, quando a gente começa a se abrir para os nossos desejos, e a gente não vai poder casar porque, infelizmente, a maioria tem pai pobre que não vai poder dar condições financeiras para a gente seguir esse caminho. Então, assim, eu acho que se eu pudesse falar com a Thaís do passado e falar com os mais jovens, seria isso, cara, reflita sobre se é a melhor fase para você estar namorando agora, quanto tempo você vai ter que viver com isso, se vale a pena você passar tanto tempo namorando, né? Tanto tempo se dedicando a isso, se dedicando a uma pessoa. E se isso vai te afastar de Deus, o que isso vai gerar na sua vida, que consequências isso vai gerar para você. Show. Eu acredito que dá pra gente pontuar algumas coisas, né? Eu já, na época que eu tava um pouco mais ativo com adolescentes na minha igreja, eu aconselhava muito com relação a relacionamento. Acredito que o namoro, ele precisa sim, né, ter um objetivo. Você namora pra casar. Se você não namora pensando em casar, nem começa a namorar. Já é o primeiro ponto. Você não pode ter um relacionamento para suprir carências pessoais. O relacionamento é feito para você construir uma vida a dois com outra pessoa, culminando no casamento. Acredito que esse é um ponto que a gente precisa já deixar aqui. Porque eu estava lendo sobre isso e eu li uma coisa muito interessante. O namoro foi feito para acabar. Ou por falta de afinidade ou em casamento. O namoro não é para ser eterno. O namoro é para acabar. Foi feito para acabar. Ele precisa acabar de alguma forma. E essa questão do namoro na adolescência, como o Thaís falou, é muito complicado. Porque o adolescente tem que estar passando por pressões externas muito grandes. Até a própria família, a própria sociedade já impõe
o fato do adolescente não ter um relacionamento afetivo como algo que precisa acontecer. E isso também precisa ser algo que deve ser interrompido, precisa parar. Porque o adolescente ele não precisa estar em um relacionamento afetivo no adolescente, ele precisa estar preocupado com outras coisas. Como o Thaís leu o texto de Paulo lá, né, que se você não consegue ter domínio próprio, é melhor você casar. Mas você, com o adolescente, você não consegue casar. Né? Então, na adolescência, é melhor que você não namore, nem fique. Porque a gente sabe sobre as questões, né, que tem muita coisa acontecendo com relação à puberdade, hormônios a 1000, e a gente sabe que o hormônio não se converte. É um ponto importante. O hormônio não se converte. Bota isso na cabecinha de vocês, de adolescente, de jovem, de adulto, o hormônio não se converte. Então é bom sempre estar isso na cabeça. É sempre bom ter isso em mente. O relacionamento foi feito para culminar no casamento. O relacionamento foi feito para construir uma vida a dois. O relacionamento foi feito para glorificar o nome de Deus. Acima de tudo isso, o relacionamento foi feito para glorificar o nome de Deus. Esse é outro ponto que dá para falar. Sobre o namoro também, existe uma coisa que eu gosto muito de falar. Se você está começando a ter um sentimento por alguém, não chame aquela pessoa para orar junto com você. Ore sem ela saber que você está orando por ela. Porque se você orar junto com ela, provavelmente vocês vão talvez ouvir um sim que nunca existiu. Porque os dois vão... de frase de efeito, ó. Porque se os dois orarem juntos, se os dois estiverem afim um do outro, vamos dizer assim, estiverem sentindo alguma coisa pro outro, vai acabar ouvindo um sim da onde pode não ter vindo. Então, se você de fato tem sentido algo por alguém e quer ter um relacionamento, ore a Deus por essa pessoa antes, sem nem ela saber. Porque se realmente for a vontade de Deus que isso aconteça, você vai ser direcionado a essa pessoa em algum momento da sua vida. Talvez não tão rápido, nem tão longe, mas no momento de Deus, se Deus aprovar isso, se for da vontade de Deus, é um direcionamento para esse relacionamento. Então, cara, na adolescência, se preocupe em estudar e ter uma profissão. Se preocupe em estudar, se sustentar. Foi o que o Thaís falou. Imagina, cara, casa pra pagar aluguel ou comprar tua casa, você ter o carro, pagar a luz, pagar a tua internet, pagar teu videogame, pagar teu jogo online, pagar tuas coisas aí, comprar tuas skins no LoL aí, que eu sei que você joga. Isso tudo custa dinheiro. Isso tudo custa dinheiro. Então, viver a dois, e o viver num relacionamento também custa atenção. Né? Você tira uma parte do tempo que você teria pra você pra cuidar de outra pessoa. E o relacionamento, no namoro também gera isso. Precisa haver uma renúncia pessoal em favor da outra pessoa. Você precisa doar o seu tempo para outra pessoa e a outra pessoa precisa doar o tempo dela para você. Para que haja esse cuidado, para que haja essa mutualidade no relacionamento, seja um relacionamento saudável. E isso precisa gerar em nós uma coisa também muito importante, que acredito que meus colegas vão concordar. O relacionamento precisa ser para a glória de Deus. O relacionamento precisa ser um relacionamento nos padrões, dos moldes que Cristo estabeleceu para nós, de pureza, de santidade e de caminho para Deus. Se teu relacionamento te afasta de Deus, aí você pode ligar um sinal de alerta aí, porque pode estar acontecendo alguma coisa que não seja agradável nesse relacionamento, que ou precisa ser resolvida ou precisa ser acabada. Relacionamento cristão precisa ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Se há alguma coisa no relacionamento que tem sido cometida de forma errada, há perdão, há arrependimento, precisa ser mudado. Se não, o melhor caminho para entre um relacionamento e Deus, o melhor caminho sempre vai ser se voltar para Deus. E se esse relacionamento não te leva para Deus, pode ser que esteja acontecendo algum problema e isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. E acho que de namoro é isso. Tempo, acho que a gente não falou, né? Tempo para namorar. Tempo de namoro. Quanto tempo pode durar um namoro, cara? Eu acho que o suficiente para você casar. É relativo. É relativo. Não dá para você estabelecer um tempo. Não, o ideal é não namorar na adolescência, porque senão você vai ter que namorar muito tempo até ter condição de casar. Mas acho que é isso. De namoro, acho que a gente já falou tudo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Assim, eu acredito que esse tempo de namoro, né, idade para namorar e tal, vão se esbarrar nessas coisas que até vocês já colocaram em relação a namoro. E assim, né,
O que eu posso acrescentar mais em relação a isso, ao meu ver, em questão assim, de namoro, cara, eu observo que hoje é difícil para um adolescente, para qualquer um que viva em nossa sociedade, estou dizendo aqui, né, Brasil, mais precisamente que Rio de Janeiro, é difícil para a gente não cogitar a possibilidade de namoro. Agora, como foi bem falado pelos meus colegas aí, o importante, seria bom que a gente não priorizasse isso, colocasse isso acima de tudo. Porque, como acho que a Thaís estava falando mais precisamente sobre esse assunto, esse momento da adolescência é um momento que você também está tendo que atender outras demandas sociais. Por exemplo, ter uma boa formação na sua escola, né? Conseguir, né, concluir esses anos escolares de uma forma boa, conseguindo absorver o conhecimento necessário ali no momento, depois começar esse momento de entrada para o ensino superior e assim, de igual forma, iniciar essa nova jornada de estudo. Isso é uma demanda social que a gente tem e que a gente precisa, né, cumprir para a gente se enquadrar nessa sociedade. Só que, juntamente a isso, existem também essas questões relacionais, e aí vai entrar o namoro. Então, assim, para mim, questão de idade de namoro, tempo de namoro, são coisas, né, que vão variar muito de pessoa para pessoa, de situações para situações. Mas o importante é, como vocês falaram aí, você ter essa questão de você saber o que tem maior prioridade no seu tempo, naquele momento, de você também, como eu trouxe no início, essas questões desses requisitos que a gente precisa obedecer, da gente ter, né, essa noção de respeito, essa noção de temor a Deus, essa noção de busca de santidade e responsabilidade. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir, seja na adolescência, seja já no início da juventude, ou já nessa fase adulta, a gente vai conseguir estabelecer bons relacionamentos e que visam, né, essa troca que venha agradar o outro, sabe? Que venha tanto se beneficiar, mas também beneficiar alguém. Que, na verdade, o namoro, ele vai ser, né, assim, de fato efetivo, quando ele consegue estabelecer uma boa amizade, né? E a amizade não tem a ver necessariamente com mesmos interesses, né? Com mesmos costumes, mas tem a ver com esse carinho pelo outro, esse se sentir bem quando está junto. Eu acho que quando o namoro ele consegue caminhar como uma amizade, que procura agradar o outro e procura conviver bem, ele tende a dar certo e tende a ter respeito, né? Ainda mais obedecendo esse temor que a gente tem ao Senhor. Que isso, eu encerraria o Deepcast aqui, depois dessa... Mas acredito que... Todo namoro tem um fim. Acredito que a gente pode prosseguir agora com a segunda parte, que também engloba a questão do relacionamento, né? Que a gente vive num mundo com muita influência com relação disso. Todo lugar a gente tem muitas questões sobre essa questão, sobre a sensualidade exagerada que a gente tem vivido no nosso mundo, e que nos faz, que complica nossas questões com relação ao evangelho, porque a gente precisa se manter puros. Então acho que agora a gente pode falar dessa parte, entrando na sexualidade, né, falar um pouco sobre pureza, sobre moralidade, né, sobre essas questões que envolvem já coisas um pouco mais profundas dentro de um relacionamento, né? Então acredito que agora o negócio vai ficar um pouquinho mais feio, né? Se o povo já não desligou no ficar e tá aqui até agora, então acho que a gente pode falar sobre isso, né? Acho que a gente pode falar. Eu acho que eu só vou começar com um versículo, né? 2 versículos, aí vocês já podem falar sobre, né? Porque eu já falei pra caramba no de namoro, fiquei um tempão falando, acho que vocês podem falar um pouco mais agora, porque eu já falei demais. Eu vou falar só 2 versículozinhos aqui, que tio Paulo escreveu, né? Tá lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19, que fala: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora é com vocês. Pegando esse texto aí, né, do Jean, eu também, quando eu estava pesquisando, eu me deparei com ele e até fiz umas marcações desse texto, porque ele é de muito valor para essa discussão, né? E o interessante, porque citar esse texto, e até eu puxei até a parte do versículo 20 também, ele fala a respeito dessa imoralidade sexual, da gente fugir da imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo, ele traz essa questão do pecado sexual, né? Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Parece que na nossa sociedade, né, a gente tem também essa noção do bem-estar social. Existe essa preocupação, né, social de se dar bem com o outro. Tanto que você vê uma pessoa perturbando a paz, existem até legislações, né, que garantem a gente esse bem-estar social. Mas, quando a gente olha que o pecado é contra o próprio corpo, parece que a gente vê assim, mas por que é tão grave assim se é contra o nosso próprio corpo? Ou seja, se é contra a gente mesmo. E a gente tem uma noção muito deturpada de quem, na verdade, nós somos, né? Tipo, então nós cristãos, nós não somos um eu excluído e um eu, tipo, separado e um eu totalmente independente. Nós temos a plena consciência, primeiramente, de que Deus é o criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. De que eu não seria eu se Deus não quisesse que eu fosse eu. Então, Deus vem antes de mim. Então, Ele é o meu criador. Ele gerou, Ele me criou. Daí, a gente segue para outra parte, que nós agora, experimentando esse momento, né, desse arrependimento, dessa metanoia, dessa conversão, agora a gente é ainda não só mais eu, mas como o apóstolo Paulo fala, agora Cristo vive em mim. Então, se antes a gente já não era um eu independente, agora então que a gente não é nem mais o eu que a gente achava ser. Agora a gente é Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala de pecado contra o próprio corpo, por que é sério o pecado sexual que o apóstolo Paulo fala que é contra o próprio corpo? O pecado contra o próprio corpo não é contra você, cara, mas é contra, e ele continua. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Ou seja, o Espírito Santo, Deus, está em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Aquilo que eu já tinha falado. Vocês foram comprados por alto preço. Agora, olha só, Deus, o apóstolo Paulo já traz o valor que foi pago pela sua vida. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, assim, o pecado contra o próprio corpo não é o pecado contra esse eu que a gente acha que a gente é, cara. É o pecado contra uma criatura de Deus que foi feita por Deus, sustentada por Deus e que vive por causa de Deus. É um pecado contra o Espírito e que é Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. E aí ele ainda coloca, olha que forte, vocês foram comprados por alto preço. O que ele está dizendo que, cara, a gente pecar contra o que a gente acredita ser a gente mesmo é a gente pecar contra aquilo que Deus pagou um alto preço naquela cruz. Então, assim, todas aquelas colocações que o apóstolo Paulo fazia muitas vezes, quando ele pegava, ele jogava logo aquela colocação de seria o mesmo que desconsiderar o sacrifício de Cristo. E é uma situação dessa. A imoralidade sexual, o pecado contra o próprio corpo, por mais que ele possa, muitas vezes, não afetar a sociedade, mas ele está afetando, cara, você. Está afetando quem foi pago um alto preço. Então, assim, ter a noção dessas coisas, marcar aí na Bíblia de vocês, 1 Coríntios 6, de 18 a 20, e interiorizar esse ensinamento, isso aí tem muito a pesar nas nossas decisões. E certamente, a gente tendo esse esclarecimento, a gente vai conseguir fugir de muito caminho de imoralidade. Porque a gente vai saber quem na verdade a gente é. Jesus. Forte, hein? Cara, eu tinha
sei lá, não tenho nada mais a acrescentar em relação a esse texto. Porque é isso, a gente... o nosso tema tá aqui, impureza versus imoralidade, né? Também ligado a isso. E quando a gente olha esse texto, né, o que Eric trouxe aí a reflexão, a gente vê como desafio, como jovem, porque assim, eu sempre reparei isso ao longo da vida. Quando a gente é mais novo, a nossa pureza ela é maior, né? E a partir do momento que a gente vai ficando mais velho, e hoje eu tenho consciência disso, eu tenho certeza disso, que quando eu tiver 60 anos, a minha pureza vai ser muito mínima comparado a quando eu tinha 12, 13 anos, né? Mesmo que a gente ache que na adolescência que a gente sabe de tudo, que a gente já viu de tudo, não. Quanto mais velho você vive, mais coisa você vai aprendendo, mais coisa você vai vendo. Principalmente com a era digital, tudo está ao nosso alcance, né? O nosso celular está na nossa mão o tempo todo. Então, tem muita coisa que a gente vê. E a partir do momento que a gente vai contra o Espírito Santo que está em nós, né? A gente tem cometido pecado, né? Quanto mais velho, mais coisas a gente sabe sobre o nosso corpo, mais coisas a gente tem na nossa mente, mais entendimento a gente tem sobre as nossas coisas, sobre as coisas do mundo. Então, como a gente faz para lutar, né, contra isso? E é o que o Eric falou. Lembrando sempre que Cristo vive em nós, né? Que o Espírito Santo reina em nós. Então, um desafio, né, para o cristão é jamais esquecer isso, né? Voltar a essa realidade sempre que o pecado vier, né? Bater a porta e que a gente consiga refletir, né? Porque, infelizmente, a pureza ela se vai com o tempo, mesmo que a gente lute, mesmo que a gente faça de tudo para estar contra isso, mesmo que as nossas fontes sejam somente em busca da santificação, a nossa pureza ela se esvai, né? E a tendência a gente praticar as imoralidades é muito grande. Então, juntar isso a tudo que Eric falou, eu acho que é o importante para a gente lutar mesmo contra o pecado, né? Que está em nós todo dia. E assim, talvez, né? Tudo isso que a gente falou agora sobre imoralidade sexual é o que está na Bíblia, o que a Bíblia está explicando. E talvez a questão conceitual a gente até tenha esclarecida, né? Ou seja, você que está ouvindo aí a gente agora, acredito que você também sabe que é errado. Agora, eu acho que a gente poderia entrar para falar, né, e compartilhar com o ouvinte então, como que a gente vai resolver isso? Porque, beleza, eu sei, isso está interiorizado na minha mente. Agora, como fazer a informação descer da mente para o corpo, né? Ou seja, como que a gente pode controlar os nossos impulsos? E aí, eu queria deixar 2 versos sobre isso. O primeiro é mais drástico. E está lá em Mateus 5, 29, que é aquele trecho, né, que a gente conhece, né? Na verdade, vou puxar do 28. Diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Jesus falando sobre essa questão. E olha só, né, trazendo essa questão da pornografia, olha o que Jesus deixa claro. E você nem tinha, né, a pornografia como você tem hoje, o acesso e tal, e a forma como é compartilhada. Então, ele coloca aqui, ó: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Olha só. Continuando, 29. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E eu fecho esse versículo aqui e avanço para 1 Tessalonicenses 5:22, que diz: abstende-vos de toda aparência do mal, ou afastem-se, né, de toda aparência do mal.
e trazendo, né, essa reflexão a respeito de como que a gente vai parar os nossos impulsos, se beleza, a gente sabe, entendeu o conceito, entendeu o que é errado, mas como que a gente vai agora praticar o bem? Eu acho que isso que é o mais difícil para o cristão. Eu acredito que esteja baseado nesses 2 versos, né, basicamente. A gente procurar fugir desse caminho que nos levará à maldade. O que hoje está facilitando que você peque, sabe? Como a gente falou, o namoro que você tem hoje, ele está fugindo do controle e ele está fazendo com que você peque, talvez, dependendo do caso, será necessário você fazer como Jesus falou em Mateus 5, você arrancar, lançar fora esse namoro de ti. Porque é melhor que você esteja solteiro do que você ser lançado no inferno, né? E sobre as outras inclinações mais que a gente pode cometer nesse sentido do sexual, a gente vê essa questão, cara, da gente abster, sabe? Se abster, da gente se afastar da aparência do mal. Se você tá lá, se você tá navegando na internet e, sei lá, determinado horário do dia, você tem o acesso ao computador e você fica muito sozinho no quarto, e você sabe das suas limitações, sabe das suas inclinações, talvez seja melhor você não... talvez não, né? É melhor você não mais mexer no computador nesse horário, sabe? Da gente procurar meios de não chegar perto desse limite nosso. Porque se a gente chegar perto dele, para a gente ultrapassar ele, vai ser muito fácil. Então, se você tem problema com alguma coisa, procure se afastar disso, cara. Se alguma coisa vai te levar a pecar, se afaste disso. Seja amizade, sabe? Seja relacionamento, seja algum manuseio que você tem, alguma coisa que você tem contato. Procure se afastar dessa aparência do mal, porque será mais fácil de você alcançar o domínio próprio, que também é concedido pelo Espírito Santo. E cabe também orar, né? Pedindo também por esse domínio próprio. Eu ouvi uma vez de um pastor falando, não lembro quem foi, que a gente gosta de estabelecer uma linha do nosso limite para poder andar em cima dela. Verdade. A gente estabelece o nosso limite, mas para quê? Para poder não chegar nele, não, mas para andar em cima daquela linha, para a gente andar no limite. E isso tudo que o Eric falou é extremamente importante. Nossa, mas vocês estão sendo muito duros, muito severos. A eternidade é algo que não pode ser brincadeira. Acredito que o evangelho não é algo... Pastor Felipe sempre fala, né, que foi um pastor da igreja do Alcântara, da Amendoeira. A eternidade é muito longa e muito grande para ser negociada, né? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. E isso tudo que Eric falou, realmente, né? Quando Jesus fala arranca teu olho, ele está usando de uma hipérbole, né? Ele está usando um exagero para falar sobre essas questões do pecado, né? Sobre essas questões de tudo, sobre a questão, a pureza é algo muito grande e muito importante, né? Porque a pureza sexual, ela foi dada por Deus, né? O sexo ele foi criado para ser feito no casamento. Paulo fala sobre isso também porque a gente tem muita questão da imoralidade, porque a gente teve uma revolução sexual muito grande acontecendo, então todo mundo fala que não tem problema mais você se relacionar sexualmente com outra pessoa antes de casar, que é tudo normal, que é tudo bem, né? Paulo, e eu não sei se era que lembra, mas logo depois ali, em 1 Coríntios 7, Paulo fala acerca disso, no primeiro e no segundo versículo. A gente leu o 6, do 18 ao 20, ele continua no 7. Ora, acerca dessas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Porque dentro dos moldes do casamento, a relação sexual ela é para glorificar a Deus também. Mas fora dela, não. Fora dela é uma banalização da criação de Deus. E tudo isso, não só a relação sexual, como a Eric já citou, a própria pornografia, é uma banalização daquilo que Deus criou para que seja bom. Deus criou o casamento, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a relação sexual para que isso tudo seja bom, mas dentro daqueles moldes que foram criados por Ele. A gente vê isso que Eric falou, aquele horário que você não usa o seu computador. Se você tem um notebook ou um celular, leva o seu notebook para a sala onde está todo mundo lá. Garanto que você vai ficar tranquilo,
vai estar só no seu joguinho lá, sem apreensão, sem medo de ser tentado, porque a internet é algo muito bom, mas às vezes sempre vem aquele anúncio que te chama a atenção, que você não deve clicar. Você tem muitos sites aí que podem te levar a cair nesse tipo de pecado. Você tem muitas coisas que podem te levar a cair na impureza sexual. O olhar, né? Porque aquele texto de Mateus ele é muito bom por isso, né? Porque Deus fala só de olhar, só de cobiçar, você já está em pecado. Então é preciso fugir da aparência do mal. Uma coisa que eu aprendi também, eu não lembro quem falou, mas eu já ouvi isso de alguém, que contra o pecado você foge. Você foge, é isso que é fugir da aparência do mal, porque você não vai conseguir lutar contra o pecado, porque você vai perder, porque você vai lutar contra o seu ponto fraco, possivelmente você não vai ganhar dele. Então, é a mesma coisa do Superman for lutar com uma Kryptonita, ele não vai vencer. Você sabe que aquilo é seu ponto fraco, você sabe que aquilo te faz pecar, então é fugir daquilo mesmo, é ter contato mais com aquilo, né? Você evitar todo tipo de contato dentro da sua casa ou no seu relacionamento. Se você sabe que vocês acabam ficando sozinhos, não fiquem sozinhos, evitem locais isolados, evitem locais escuros, né? Mantenham-se em locais abertos, com movimentação, para que problemas não sejam caídos sobre o relacionamento. Isso tudo é muito importante para a gente manter uma pureza sexual, uma pureza espiritual, tudo aquilo, porque qualquer coisa, qualquer pecado te afasta de Deus, né? Qualquer pecado te afasta da comunhão, e quanto mais longe da comunhão, mais difícil é para voltar, e mais você vai estar envolvido nos seus pecados, e mais você vai ser consumido por eles. Então sempre tenha consciência em mente de que precisa se voltar para Deus, precisa se arrepender, fugir da aparência do mal, e que há perdão, porque Cristo morreu na cruz por nossos pecados, então existe perdão para o pecado que está sendo cometido. E precisa também haver arrependimento e deixar de cometer esse pecado. Porque precisa ter uma mudança de postura acima de todas essas coisas. Né? Pra gente poder viver uma vida de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Top. Nada mais a acrescentar. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu o Deepcast até aqui. Né? Hoje foi um assunto muito difícil, mas muito interessante, né? E que Deus possa estar a cada dia nos guiando acerca de todas essas coisas e que possamos cada dia estar mais puros e mais próximos dele. Então é isso, obrigado por você que está até aqui. Deixe seu like, compartilhe com amigos e sabe que vocês sabem que precisam ouvir um pouco desse conteúdo que a gente falou hoje. E é isso aí. Muito obrigado a Eric e Thaís. Que Deus abençoe vocês e que continuemos juntos sempre. Valeu!